Vocês, não é? Boa tarde a todos, boa tarde. Embora os nossos olhos já não se tivessem cumprimentado, não é? Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. O nosso tema desta aula é clarividência e clareaudiência. Mas nós vamos começar por uma noção diferente. É esse fenômeno da visão e da audição. Nós estamos aprendendo com a doutrina espírita, olha o que o André Luiz vai dizer no livro Nos Domínios da Mediunidade. Toda percepção nossa é mental. Não nos parece assim, mas é mental. Embora a criatura empregue os ouvidos e os olhos, ela vê e ouve com o cérebro. O Dr. Nubo já tem feito seminários mostrando para nós as regiões do nosso cérebro que permitem nós percebermos e entendermos aquilo que estamos vendo ou ouvindo. Apesar de o cérebro usar as células do córtex para selecionar os sons, imprimir as imagens, quem vê e ouve, na realidade, é a mente. Ora, a mente faz parte do espírito, é o do espírito, não é? Quer dizer que quem vê e ouve, a nossa percepção é mental, é do espírito, não é do corpo, embora nos pareça assim. Então os olhos e os ouvidos materiais, para nós seriam simples aparelhos de complementação. Assim como este óculos me favorece na visão, no perceber os sinais, as letras. Assim como se eu tivesse um fone de ouvido que aumentasse os sons, se eu tivesse um aparelho de surdez, se eu tivesse dificuldade de ouvir, ele só estaria me ajudando a coletar o som, mas quem percebe e entende é a mente. Isso é importante para aquilo que nós vamos estudar hoje. Nós vamos falar de clarividência, clareaudiência. No comecinho do livro eu esclareci que esses termos não são de origem espírita. E qual é o problema de não serem de origem espírita? É que quando a pessoa criou esses termos, criou para designar uma coisa em especial. E nós agora não podemos pegar esses termos e querermos usar para o nosso modo de entender. Não pode. As coisas têm nome, não é? Espiritismo é espiritismo. Allan Kardec criou a palavra. Médium é médium. Então nós não podemos pegar essas palavras e usar para um sentido diferente. É o que nós queremos dizer de clarividência e clareaudiência. Elas são palavras que já têm um sentido especial fora da doutrina espírita. E nós usamos, mas sabendo o que elas representam e sem alterar o que elas representam. Está certo? Então, clarividência, a rigor, porque às vezes o pessoal diz assim, clarividência é ver tudo claro. Não, é o fenômeno de visão à distância, mesmo através de corpos opacos, aquilo que a gente tem citado algumas vezes, que embora estando num local, a pessoa está enxergando à distância. E mesmo que haja paredes, montanha na frente, mas a pessoa está enxergando. Então isso é que é clarividência, é o fenômeno de visão à distância, mesmo através de corpos opacos. Então permite enxergar coisas, cenas, pessoas que os olhos físicos não podem alcançar. E para o clarividente, a pessoa que tem essa visão especial, isso é muito natural. Kardec comenta que as pessoas que têm essa faculdade, eles se consideram um atributo do seu próprio ser. Não há nada excepcional. Para eles é tão natural como enxergar. Para todos nós, não é? Eu cito o caso do Dr. Jesuíno Becudo, que era um dentista aqui em Campinas, cantava no coral Pio XII. Ele não era espírita, mas ele me contava
que ele tinha essa capacidade, só que ele não a controlava, acontecia espontaneamente. Ele certa vez estava dirigindo o carro dele, e dirigindo o carro dele como que ele se ausentou, mas ele continuou dirigindo mecanicamente. Mas ele começou a ver uma cena, duas pessoas, um casalzinho, alunos dele, que ele estava vendo conversando no muro, e falaram alguma coisa sobre ele. Ele viu e ouviu, à distância, sem nenhum obstáculo. Mas para ele isso se fazia de modo normal. Então, em princípio, a clarividência é um fenômeno anímico. Nós já sabemos, né, o que é anímico, é da própria alma. E que isso acontece quando há o desdobramento perispiritual. Porque nós somos espírito, revestido pelo perispírito. Sempre o espírito terá esse revestimento perispiritual. Mesmo que ele evolua bastante, mesmo assim ele terá um revestimento perispiritual, só que cada vez mais sutil. E quando o espírito encarna, então aí ele tem um revestimento grosseiro, que é o corpo de carne. Então nós estamos como que acoplados. Mas se o espírito se afasta um tanto, ele se desdobra, ele arrasta o seu perispírito, como que esse perispírito como que se desencaixa do corpo e começa a poder perceber o espírito como um espírito liberto, não através dos sentidos. Ele percebe perispiritualmente. É claro isso, não é? Até aí então a gente está entendendo. Quando há desdobramento perispiritual, a percepção então é global, é muito mais ampla que a simples visão física. Quando a gente está bem acoplado com o corpo, a gente vê com os olhos. Quando a gente está desdobrado um tanto, a gente vê pelo perispírito. Percebe pelo perispírito, e é uma percepção mais ampla, né? Os espíritos informam que na clarividência é a alma que vê. O nosso eu espiritual, né? O sensitivo não vê com os olhos físicos. Ele apenas tem imagens mentais. E isso acontece estejam os olhos abertos ou fechados, esteja ele em plena luz ou mergulhado fisicamente em densa escuridão. Estas noções ainda são meio novas. No começo vocês vão ouvir, vão ficar curiosos, mas parece que isso ainda não vai penetrar inteiramente em vocês. Calma, vocês estão começando a fazer bagagem, não é? Mas é verdade que estas pessoas que têm clarividência, Kardec chamava também de dupla vista. Dupla vista. Porque não é a vista do corpo, é uma dupla vista, certo? Nós temos a vista através do corpo e fora do corpo. Então ele chamava isso de dupla vista. Então, no caso da dupla vista, se a pessoa estiver vendo com a alma e não com o corpo, ela pode fechar os olhos e continua vendo. Ela não está mais enxergando aqui. Mas aquilo que ela está percebendo espiritualmente, ela continua percebendo. Até aí está certo? Até aí está fácil? Então vamos prosseguir. Quando acontece esse fenômeno da clarividência, o clarividente está num estado especial. Claro, porque ele está numa espécie de desdobramento. Então não é um estado normal, assim, consciente, como a gente está. Não. Alguma coisa está diferente nele, não é? O estado físico do indivíduo se acha sensivelmente modificado. Principalmente a gente percebe isso em relação ao olhar. Eu já vi médiums, por exemplo, que estavam conversando, perguntaram alguma coisa a ele e a pessoa ficou assim, o olhar meio parado. Continuou conversando, informando, dizendo o que via, mas o olhar estava parado. Porque ele não estava vendo com os olhos do corpo.
Então é isso que eles dizem aqui, o olhar apresenta alguma coisa de vago. Ele olha sem ver. Toda a sua fisionomia reflete uma como exaltação, que ele está diferente. Ele está diferente, né? Nota-se que os órgãos visuais se conservam alheios ao fenômeno pelo fato de a visão persistir, malgrado a oclusão dos olhos. Muito bem. Agora uma noção importante. A clarividência, essa dupla vista, essa capacidade de enxergar a distância, mesmo através de corpos opacos, ela não se confunde com fenômenos telepáticos. Eu não estou captando o pensamento de alguém. Vamos dizer que alguém estivesse pensando num jarro de flores. E eu captei telepaticamente o pensamento dele. Eu vi o jarro de flores. Mas esse jarro de flores nem existe. Ele só passou o pensamento para mim. Não. A clarividência não é isso. A clarividência, a pessoa está vendo mesmo alguma coisa do mundo corpóreo. Só que ela está vendo sem os olhos, não usando os olhos. Está claro até aí? Então não corresponde a fenômenos telepáticos. O alcance da clarividência vai até onde a alma estende a sua ação. E varia muito de pessoa para pessoa. Há clarividentes, por exemplo, que eles dizem ter uma visão raio-x. Minha mãe tinha, de certa forma, isso, mas eu já vi outros também comentarem. Eles dizem que olham para uma pessoa e eles veem como num raio-x o corpo interior da pessoa. O interior também. É inacessível aos nossos olhos físicos, mas está vendo com a vista espiritual. Não é? Às vezes vê os órgãos internos de outras pessoas, mas pode ver os dele mesmo também. Há algumas pessoas que se deslocam perispiritualmente para lugares distantes e observam o que estiver acontecendo lá, sem os olhos do corpo, ele está vendo, mas está observando a distância. Fenômeno anímico, não é? Desdobrou-se, foi lá longe e observou, mas não com os olhos do corpo, com os olhos da alma, com a dupla vista, com a clarividência. Tá certo até aí? Alguns, quando fazem esse desdobramento, conseguem ir observando e contando. Mas não está desdobrado? Está, mas não totalmente. Ele ainda está ligado ao corpo. Então ele consegue acionar o corpo. Ele pode estar de olho fechado, está vendo coisas e está falando o que vê. Pode acontecer isso, porque ele ainda está ligado ao corpo e aciona o corpo para falar. Outros, quando voltam desse estado, enquanto estavam naquele estado, eles iam narrando, mas quando eles voltam, não lembram mais nada. Quando eles voltam, não conseguem lembrar mais o que acontecia. É um tipo do médium inconsciente, né? No médium inconsciente também não acontece isso? Ele não sabe do que ele foi intermediário. Tem relação naturalmente com a ligação com o cérebro, a capacidade da ligação com o cérebro enquanto estamos nesse estado. Agora, o clarividente não vê tudo e às vezes não entende bem o que vê. Como a gente. Às vezes a gente vai numa festa, a gente vê uma porção de coisa. Aí o pessoal me pergunta, e estava lá fulano e Beltrana? Eu sei. A gente viu algumas coisas, mas a gente não viu tudo, não é? Então, quando a pessoa está, às vezes, observando algo à distância, ela não tem essa noção perfeita de tudo. Ela prestou atenção em alguma coisa. E aquilo que ela prestou atenção, às vezes, ela não entende bem o que é. Aqui uma pergunta de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, número 430. Kardec quer saber o seguinte: uma vez que a clarividência é a de sua alma ou de seu espírito,
Por que o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana? O sonambulismo é um dos estados, né, de desdobramento, de dupla vista. Muito bem. E às vezes o sonâmbulo não vê tudo. E às vezes ele se engana sobre aquilo que vê. É verdade. Então aquele sonâmbulo, ele pode relatar que ele está vendo tal coisa em tal lugar. Mas às vezes no aposento havia mais coisas, mas ele não viu. Ele não viu. Ele teve a atenção dele focalizada em alguma coisa. E aquilo que ele viu, será que ele entendeu? A resposta. Primeiramente, aos espíritos imperfeitos não é dado. Ou os espíritos imperfeitos nós também somos. Então a pessoa que tem dupla vista é um espírito como nós, imperfeito ainda. Então aos espíritos imperfeitos não é dado verem tudo e tudo saberem. Não ignoras que ainda partilham dos vossos erros e prejuízos. Depois, quando unidos à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espíritos. Ele está desdobrado, mas ele ainda é um encarnado. Ele não está liberto. Deus outorgou ao homem a faculdade sonambúlica para fim útil e sério, não para que se informe do que não deva saber. Eis porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer. Ele tem suas limitações, não é? É um ser humano, é imperfeito, não tem acesso a tudo, e aquilo que ele vê nem sempre ele sabe dizer direito. Neste ponto, eu sempre me recordo de um episódio que a Deise conta para nós. A Deise diz que numa reunião que eles faziam vibração por um senhor, foi visto, a médium viu direitinho, um copo com líquido transparente sobre a cabeça dele. E ela entendeu o seguinte: o que ela entendeu do que ela viu? Ver ela viu, mas o que ela entendeu? Ela achou que os amigos espirituais estavam ministrando medicamentos para ele. Mas verificado o caso depois, sabe o que era? O homem era alcoólatra. E certamente ele pensava num copo de pinga. E plasmou fluidicamente. A pessoa viu, mas ela não entendeu o que viu. Ela pensou que estava vendo medicamento espiritual. E era o desejo do homem de beber. Não é? Então isso acontece com a pessoa que está vendo à distância. Nem tudo ela compreende o que ela está vendo, né? Existe uma faculdade comprovada de pessoas que leem com os dedos. Leem com os dedos. Rosa Kuleshova, na Rússia, ela era capaz de ler com os dedos. Ela corria os dedos sobre um texto impresso e dispensava o uso da vista. Lia sem olhos, com a ponta dos dedos, né? Os cientistas do Instituto de Neurologia de Moscou, quando examinaram essa senhora Rosa Kuleshova, ela não é chamada de médium, não. Ela é chamada de sensitiva, porque ainda é um fenômeno anímico. Eles não estão estudando casos mediúnicos. Eles acharam, olha a hipótese deles, para explicar o fenômeno, porque ela via com os dedos. Então eles achavam que aqui ela deveria possuir células especializadas na recepção da luz, células fotorreceptoras. A gente sabe que não é isso. Não é nada no corpo. Pelo contrário, é porque transcende o corpo. Não é? É clarividência, ação anímica, visão pela alma. Outra senhora, nos Estados Unidos, na mesma época, também com a ponta dos dedos e os olhos vedados, porque o pessoal dizia, será que ela não está enxergando, né? Então vedaram os olhos dela, mesmo assim ela distinguia qualquer cor que se lhe apresentasse. E na parapsicologia, eles constataram esse fenômeno e deram um nome, dermoótica, capacidade da derme ótica, de enxergar com a pele, não é? Bem, e aí o pessoal ficou dizendo, será que a gente podia desenvolver essa capacidade em pessoas cegas? Porque nós temos tantas pessoas cegas que não podem enxergar. Será que elas vão poder enxergar com os dedos?
Não é? Ué, a senhorita Fancher de Massachusetts, paralítica e cega devido a um acidente. Ela conseguia, percorrendo os dedos sobre uma página impressa, ler com a mesma facilidade, na luz ou nas trevas. Não precisava luz, porque ela estava enxergando era com os dedos. Não é? Isso está num livro, Bases Científicas do Espiritismo, de E.P. Sajan. Mas há um outro caso, um menino cego passou a enxergar perispiritualmente. Nós espíritas falamos assim, né? Passou a enxergar, perceber pelo seu perispírito. Ele se chamava Ronald Case, residia em Sepulpa, no Oklahoma, Estados Unidos. É narrado por Aureliano Alves Neto, fazendo citação de um outro caso. Bem, falamos de clarividência. E acho que já deu para a gente entender de modo bem simples. Não é telepatia, não é mediunidade, é uma capacidade anímica de transcender o corpo e ver a distância. Tá certo? Isso é claro, isso é clarividência. Agora, e visão mediúnica? Qual é a relação que tem entre clarividência e visão mediúnica? As duas se dão como percepções mais amplas do perispírito quando em desdobramento. O processo é o mesmo, não é? Quer dizer, a pessoa transcende o corpo e enxerga espiritualmente. A pessoa transcende o corpo e aí vai ver espiritualmente alguma coisa. Aí já não é só mundo corpóreo. Clarividentes não enxergam coisas espirituais. Eles enxergam à distância coisas do nosso mundo. Não é mediunidade. É um fenômeno anímico e está observando o nosso plano. Acontece que os sonâmbulos muito lúcidos no que se refere aos seres e coisas deste mundo são inteiramente cegos a respeito de tudo que concerne ao mundo dos espíritos. Então nós vamos poder encontrar pessoas que são clarividentes, que enxergam à distância e, entretanto, não acreditam em espiritismo, não acreditam em mediunidade. Eu não vi espírito nenhum, eu vi gente, eu vi pessoas, certo? Aí nós temos aí. A clarividência, então, difere da visão mediúnica. Não é a mesma coisa. As duas começam porque a pessoa transcende o corpo. Tudo bem. Mas numa só vê o mundo material, clarividência. Noutra vê o campo espiritual, mediunidade, visão mediúnica. Kardec afirma isso no livro dos médiuns, vocês têm aí a observação. Mas é quando ele fala em obras póstumas sobre segunda vista que ele esclarece bem a questão. Ele diz que para designar as pessoas com dupla vista, a gente tem empregado a palavra vidente. Mas não exprime com exatidão a mesma coisa, não. Ele ia usar a palavra vidente também para o clarividente, ele ia usar, mas depois ele ia explicar melhor, né? Então ele diz: podem, pois, os médiuns videntes serem identificados as pessoas que gozam da vista espiritual. O que nós chamamos de médium vidente pode ser identificado aquelas pessoas que gozam da vista espiritual. Mas seria demasiado considerar essas pessoas de vista dupla como médiums. Por quê? A mediunidade se caracteriza unicamente pela intervenção dos espíritos, não se podendo ter como ato mediúnico aquele que alguém faz por si mesmo. Não há como confundir. Na clarividência, a pessoa não viu nada de espiritual, seres espirituais. Não, ele não viu isso. Ele viu só gente. Então não vamos confundir. Um clarividente é uma coisa, um vidente é outra. Não é?
Aquele que possui a vista espiritual, a dupla vista, né, vê pelo seu próprio espírito, não sendo de necessidade para o surto de sua faculdade ou concurso de um espírito estranho. Não precisa ter espírito nenhum. A pessoa sozinha transcende o corpo e vê a distância. Ah? Então, quando é que o fenômeno vai se tornar mediúnico? Porque nós vamos encontrar André Luiz falando no seu livro Clarividência Mediúnica. Aí o pessoal diz assim, mas André Luiz diz que a clarividência é mediúnica. No caso que ele aponta. E é isso que nós vamos ver quando o fenômeno se torna mediúnico. Ah? Quando a clarividência se torna mediúnica. Se os espíritos provocarem esse desdobramento. Por que a pessoa se desdobrou? Porque veio um espírito e estimulou esse desdobramento, convidou a pessoa a sair. Ah? Então já está havendo aí interferência de espírito. Não é um fenômeno puro da pessoa. O espírito já está agindo aí. Quando o sensitivo vê espíritos desencarnados, aquele que tem dupla vista, de repente viu o espírito desencarnado, agora o fenômeno é mediúnico. Já não é só anímico. Está dando para acompanhar? Eu estou repetindo bastante, mas é para não fazer confusão, não é? Então, às vezes, o sensitivo também pode participar de eventos em que há envolvimento de tais espíritos, os espíritos desencarnados. Então, o fenômeno é espírita e, portanto, mediúnico também, né? Ainda que precedido pelo desdobramento. Hermínio de Miranda comenta isso. É claro, é lógico. E é nesses casos que André Luiz fala de clarividência mediúnica, clareaudiência mediúnica. Aí o pessoal diz assim, mas Martins Peralva, no livro dele, que comenta o livro do André Luiz, ele pôs o capítulo lá intitulado Clarividência Mediúnica. Ele está repetindo o que o André Luiz falou, porque era um caso realmente de interferência de espírito. Não era um caso só anímico, não é? Agora vamos ver clareaudiência. Se a gente aprendeu o mais difícil, agora fica fácil, não é? É o fenômeno em que se ouvem sons que ocorrem fora do alcance dos ouvidos físicos, por se darem à distância ou através de obstáculos que impedem a transmissão do som. Então, clarividência é ver a distância e clareaudiência é ouvir a distância. Tá certo? E nós, lembra aquele exemplo que eu falei do Dr. Jesuíno Becudo? Ele viu as pessoas e ouviu o que elas falavam. Quando ele encontrou o casalzinho e comentou com eles, vocês, estavam falando isso assim, assim de mim. Professor! Porque eles não esperavam que o professor ficasse sabendo, não é? Então, como na clarividência, a clareaudiência é um fenômeno anímico, decorre da emancipação parcial da alma pelo desdobramento, não se confunde com fenômenos telepáticos. Você não captou alguma coisa, não. Você ouviu mesmo, ouviu fora do corpo. Certo? Nem deve ser confundida com a audição mediúnica. Não foi um espírito que te falou. Clareaudiente não ouve sons do mundo espiritual. Ele ouve sons do mundo material, como o Dr. Bicudo escutou a conversa. Sons do nosso mundo. Agora, e se a pessoa ouvir um espírito, aí o fenômeno já é mediúnico. Já mudou a qualificação. E também na clareaudiência, essa capacidade de ouvir à distância, vai até onde a alma estende a sua ação. Isso varia muito de uma pessoa para outra, não é? Tem gente que enxerga só aqui, não dá para enxergar no fundo da sala. Tem gente que enxerga até lá no fim do quarteirão. Então varia a capacidade de ver ou ouvir, no corpo e espiritualmente também.
Agora vamos ver exemplos dessas coisas que nós falamos até agora. Um exemplo. No Evangelho, Filipe chamou Natanael para conhecer Jesus. E quando eles foram chegando, Jesus disse: eis aí um homem em que não há má fé, um homem correto, um homem honesto. E Natanael disse: Senhor, de onde me conheces? Porque ele não conhecia Jesus. Como é que Jesus sabia que ele era um homem correto, honesto? Jesus disse assim: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Isso devia ser longe. E Jesus viu. Ele viu a distância. Jesus transcendia o corpo com facilidade. Então Jesus viu e ouviu o que estava acontecendo com ele lá, com Natanael. Ele ainda não tinha visto fisicamente, mas espiritualmente ele já estava vendo. O que foi que Jesus viu debaixo da figueira não vem contado no Evangelho. Mas Natanael ficou admirado. Senhor! Por isso ele já achou que Jesus tinha qualidades especiais. Certo? Então está lá um relato no Evangelho, não é? Kardec, na Revista Espírita de 1858, ele narra 2 casos. Um caso, uma jovem empregada vê espiritualmente, à distância, que a sua mãe morre de modo repentino. E ela fica aos brados, tudo, né? Mas até chegar carta de lá, a carta confirmava que a mãe dela sofrera uma queda fatal e morrera. Mas ela viu a distância, certo? Não foi nenhum espírito que veio contar para ela. Ela viu o fato acontecendo à distância. Outro acontecimento. Um casal guardara uma soma importante num armário na parte de roupas velhas, escondeu lá. Mas depois, quando eles foram procurar, não encontraram. E eles acharam, então, alguém roubou. Alguém roubou. E aí, submetido o caso à sonâmbula senhora Roger, porque é um dos meios em que a pessoa transcende o corpo, não é? Entra num estado sonambúlico. Ela viu à distância o local. Ela não foi lá. Ela viu à distância. E esclareceu que o dinheiro não fora roubado. E estava guardado na parte das roupas velhas. Não na parte das roupas velhas, mas das novas. O casal se enganou, né? Escondeu num lugar e pensava que era o outro. Então aí acharam. Então nós temos aí uma comprovação de visão à distância. Mas houve um famoso clarividente holandês, Gerard Croiset. Ele já é desencarnado agora, mas é da nossa época. A gente via sempre notícias sobre ele no jornal. Atualmente tem aquela médium, né, que passa o filminho na televisão, dos fantasmas que murmuram. Atualmente a gente tem várias coisas, já na televisão, já no cinema. Naquela época a gente só via em jornais. E um caso dele, uma jovem de 24 anos desaparecera, filha de um professor lá de Kansas, nos Estados Unidos. E a polícia não conseguira descobrir o paradeiro da moça. O pai telefonou para Croiset na Holanda. Ele morava na Holanda. 8.000 quilômetros de distância, mas o pai aflito pedia ajuda. E Croiset viu à distância a moça arranjando carona em vários carros. Ela estava querendo voltar para casa, mas estava pegando carona, como era possível na estrada. Então ele informou ao pai que a jovem estava viva. E logo ele ia ter uma notícia. De fato, 6 dias depois, a jovem retornou ao lar. Ela estava realmente em caminho, pegando carona. Certo? Agora vejamos o exemplo de clareaudiência. Esse está num livro, Viagens Fora do Corpo.
Robert Monroe. Ele foi evocado por pessoas que faziam experiência sobre desdobramento. Ele foi evocado e ele foi lá, em espírito. Se desdobrou, foi até lá. Ele observou a sala, viu quem se encontrava lá, ouviu seus risos e vozes. Ele não foi visto. Estava em perispírito, né? Não foi visto. Mas ele conversou mentalmente com uma das pessoas que era sensitiva. Ela conseguiu perceber a presença dele e conversaram, não é? Então aí temos um exemplo de clareaudiência, porque ainda está se passando entre encarnados, não é? Agora vamos tirar a nossa dúvida se essa aula é muito difícil ou dá para acompanhar mesmo, não é? Nós falamos do que mesmo? De clarividência e clareaudiência, que não são fenômenos mediúnicos, são fenômenos anímicos da própria alma. Clarividência é ver a distância através de corpos opacos, mesmo através de corpos opacos. E clareaudiência é ouvir sons, mesmo à distância e através de obstáculos. Ah, é o mesmo fenômeno. Então, é quando a pessoa transcende o corpo e vê com a sua alma, espiritualmente. Ah? Ela não vê com os olhos do corpo. E ela não vê coisas espirituais. Ela vê coisas do mundo corpóreo. E nem sempre ela entende o que vê. Por isso ela pode se enganar no transmitir o que ela acha que viu. Não se pode dar um crédito total a tudo que essa pessoa diz. Ela viu a distância, mas será que ela ouviu direito? Será que ela viu direito? O que será que ela deduziu disso? Às vezes a gente está andando pela rua e olha, tem duas pessoas conversando num canto e a gente faz lá o seu julgamento. Será que a gente está certo? Nós vimos? Vimos. Às vezes até ouvimos algumas palavras, mas será que entendemos em verdade? É difícil, né? Pode haver enganos. E vai esse fenômeno se tornar mediúnico quando? Quando houver interferência de um espírito, ou quando a pessoa ouvir a voz de um espírito desencarnado, ou ver um espírito desencarnado, aí já mesclou. Aí já não ficou só nele, já está em relacionamento com o plano espiritual. Certo? Não é difícil, não é? Depois que a gente estuda direitinho, com calma, não é difícil. Mas é muito importante, porque às vezes a pessoa numa reunião assim, ela pode desdobrar-se, ela pode visitar o lar de alguém que foi pedido na vibração. E ela pode às vezes visitar, vai lá, vê a pessoa, estava deitada, tinha alguém dando um remédio para ela. Então a gente viu a distância. Nós tivemos um fenômeno de clarividência. Agora, será que um espírito nos ajudou para transcendermos o corpo e irmos até lá? Aí é tão difícil, né? Na reunião mediúnica é bem possível que a gente tenha tido essa ajuda. Aí já teria sido um fenômeno mediúnico porque tivemos ajuda espiritual para isso. Alguma perguntinha, gente? Estamos à disposição. Eu acredito que podemos, como gravação, encerrar, não é?